Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Graças a Deus, estamos iniciando mais um dia na presença do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar os nossos irmãos chegarem. Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Glória a Jesus. Que dia maravilhoso que o Senhor fez, que o Senhor nos trouxe. Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos nos achegando, vamos nos aproximando. Grandes coisas tem o Senhor para nós nesse dia. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos nos preparando para nosso tempo devocional, enquanto esperamos os irmãos chegarem. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor enquanto os irmãos chegam. Vai se preparando aí, vai ouvindo esse louvor. Nunca é igual ou pior. Tu tens algo melhor. Nunca é igual ou menor. Tu tens algo maior. Nunca é igual ou pior. Tu tens algo melhor. Nunca é igual ou menor. Tu tens algo maior. Aleluia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido o que tu tens para nós. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Quanto mais eu me envolvo, mais eu sei. E ainda parece pouco pro que eu irei saber. Quanto mais eu me envolvo contigo, mais eu sei. E ainda parece pouco pro que eu irei saber. Quanto mais eu me envolvo, mais eu sei. E ainda parece pouco pro que eu irei saber. Não é nada perto do que eu ainda vou saber. Nem já novo, inigualável, desconhecido. Amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa live devocional.
Que a bênção de Deus te acompanhe, que a bênção de Deus te siga, que esse seja um dia de paz, onde você colhe o favor do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia e quero começar contigo lendo uma palavra que se encontra em Gálatas, no capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1 e versículo 4. Vamos começar por aí. Diz assim a palavra de Deus: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O livro de Gálatas é um livro que vai tratar de coisas profundas. Por causa de Adão e da queda, todos nós já nascemos como prisioneiros do império da treva. Já nascemos nessa condição. Já nascemos na condição de escravos, de prisioneiros do império das trevas. Todos nós, bonitos ou feios, ricos ou pobres, celebridades ou comum, padres, pastores, grandes e pequenos, todos. Porém você pode perguntar, mas eu estou na igreja desde que eu nasci, desde que eu conheço por gente, eu também nasci no império das trevas? Meu pai era pastor, meu avô era pastor, minha bisavó era pastor, eu nasci também no império das trevas? Sim, todos nós nascemos prisioneiros do império das trevas, com exceção de um, só o Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 3, verso 23, escreva aí nos comentários. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. No império das trevas existe obviamente um imperador, que é Satanás. Satanás é o imperador do império das trevas. E este império, este reino das trevas, ele se baseia em suprir e satisfazer completamente as vontades e os desejos desse imperador que é Satanás. Em contrapartida, um rei, diferente desse imperador das trevas, um rei de um reino, ele busca o bem-estar, a qualidade de vida de todo o seu reino. Todos nasceram sujeitos às ordens e à opressão do imperador das trevas, que é Satanás. Porém, Deus enviou seu Filho unigênito para vencê-lo. Encontramos na palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 2 e 15, escreva aí Colossenses 2 e 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Despojar é um termo militar, muito usado nos textos do Antigo Testamento, que representa a ação de tomar os bens e de tomar todas as posses do exército inimigo e vencê-lo completamente. Vamos pensar um pouco. Se Jesus despojou o império das trevas, os principados e as potestades, se Jesus venceu esse império e despojou, e despojar significa tomar as posses, quais eram as posses? O que estava em posse do império das trevas? O que estava em posse de Satanás, que Jesus queria conquistar? Como e quando Jesus vence esse inimigo? As posses que Jesus queria conquistar era eu e você, o nosso futuro, o nosso destino, os nossos dons, nossos talentos, tudo isso estava debaixo do principado das trevas. E Jesus da cruz, ele tomou, ele conquistou, ele tirou a posse de Satanás. Jesus venceu Satanás e todo o império das trevas, morrendo na cruz.
Ele venceu morrendo. E a cruz é a sua vitória. A cruz é a nossa vitória. Nós pertencíamos ao império das trevas, mas na cruz Jesus venceu. E mais do que vencer, ele despojou, ele tomou, ele saqueou o inferno, permitindo que nós e tudo que nós temos e tudo que nós somos em Deus fosse transportado para o seu reino, como está escrito em Colossenses 1:13. Agora escreva aí Colossenses 1:13, estamos no estudo bíblico, amém? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, então, pagou a sua própria vida com o seu próprio sangue, com a sua própria entrega. O sacrifício dele foi o preço que ele pagou pelas dívidas que nós tínhamos com o império das trevas, e nos resgatou para a liberdade total. Quando o criminoso era preso, seus delitos eram registrados em um papiro, conhecido como cédula de dívida ou escrito de dívida. Então naquela época alguém era preso, ela tinha um escrito de dívida, ela tinha uma cédula de dívida. Era um documento, como hoje, quando você vai tirar os documentos, quando você vai fazer o processo de legalização, eles querem seus antecedentes criminais para ver se você deve, né? Então essa cédula de dívida eram os seus antecedentes criminais. Então você ficava preso a Satanás, ao diabo, pelos delitos, pelas culpas, desde Adão. Já nascemos devendo por causa de Adão. Mas em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus pagou com sua própria vida, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e o que constava das suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Então Jesus pagou o nosso escrito de dívida. E quando esse criminoso, essa pessoa, ele era solto, alguém pagava o seu escrito de dívida, havia um carimbo, e esse carimbo vinha e era carimbado nesse escrito de dívida a palavra tetelestai. Já ouviu essa palavra? Tetelestai é uma expressão grega que pode ser traduzida como está consumado, totalmente pago, a dívida foi cancelada. Ao cumprir a pena, chegando à ocasião de sua liberdade, ou alguém pagando o resgate, o juiz responsável pela soltura do condenado riscava essa cédula, especialmente na parte onde estavam escritos os crimes, era riscado, né? E no rodapé, lá no final, ele carimbava tetelestai. Pronto, o indivíduo não devia mais nada à justiça, estava livre da condenação e agora poderia desfrutar de paz e liberdade. Ele já não tinha mais dívida, já não estava mais em guerra com a justiça, já não tinha mais problema com a justiça, estava totalmente pago o seu débito, a sua dívida. Então Paulo, ele se apropria dessa figura jurídica para nos transmitir a profundidade do que foi a obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que essa obra de Jesus alcançou por nós, pois somos pecadores, somos como essa figura dessa pessoa em débito com a justiça de Deus, né? A justiça de Deus por causa do pecado de Adão e Eva, por causa que já nascemos em pecado. Então tínhamos um débito com Deus, e o inimigo tinha
o espólio, ele mantinha como escravos por causa do pecado. Então, como pecadores que somos, contra nós também havia uma cédula de dívida, a saber, uma série de transgressões cometidas ao longo da nossa vida. E essa cédula constitui-se um poderoso ato de infração, um instrumento de acusação. Ela nos silencia, nos humilha, pois não há como contradizê-la, não há como negá-la. Todos os dias o Satanás vai estar lembrando e remoendo cada detalhe que infringimos, e nela se registram todas as nossas maldades, todas as nossas mentiras, todas as nossas perversidades que praticamos e o quanto estamos longe da figura e da imagem de Deus, e ela aponta para a nossa destruição todos que ali constam. Entretanto, o apóstolo Paulo declara que Cristo riscou o escrito de dívida, ele riscou a cédula de dívida, ou seja, ele foi onde estava escrito os nossos pecados. Jesus foi lá e riscou com seu sangue e tirou do meio de nós e cravou na cruz. Aleluia! Todos os nossos pecados foram perdoados. Que coisa boa! Nossa dívida foi perdoada. Todas as maldições foram levadas à cruz e ali aniquiladas. Que maravilha! Nós estamos livres. Estamos livres para viver a plenitude da obra de Cristo. A Ele, somente a Ele seja o louvor, a honra, a glória e o poder pelo sacrifício que Ele fez. Tetelestai, estamos livres. A nossa dívida está paga. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Por isso nós não somos devedores. E o inimigo ele pode até tentar te acusar. Mas quando você receber alguma acusação do inimigo sobre a sua identidade, sobre o seu futuro, sobre os seus erros e pecados, lembra desta palavra. Lembra que o carimbo foi feito, partiu do Calvário, quando Jesus disse, está consumado. A palavra original é tetelestai. Ele está dizendo, agora está tudo pago, já foi pago. Então o inimigo não pode mais te acusar, porque Jesus sofreu esse pecado, Jesus sofreu a dor, Jesus pagou esse preço. Agora, você não precisa viver mais preocupada em agradar as pessoas. Você não precisa mais ficar preocupado ou preocupada com o seu futuro, com a sua aceitação diante de Deus. Você não precisa ficar preocupado contra as acusações que o diabo pode lançar, usar até pessoas para te acusar. Em Gálatas, o capítulo 1, versículo 10 e 24, está escrito assim: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Existe uma prisão espiritual muito sofisticada, muito religiosa e difícil de identificar. A necessidade de ser validado pelas pessoas. Nem sempre isso aparece de forma óbvia. Nem sempre isso se manifesta como uma vaidade escancarada. A necessidade de palco, de aplausos, de aprovação das pessoas. Às vezes isso aparece na nossa vida de maneira muito silenciosa e muito mais profunda. No medo de decepcionar, no pavor de desapontar, na ansiedade de corresponder, no esforço nosso constante de parecer que estamos fazendo tudo certo, de parecer forte, de parecer aprovado. Muita gente não vive diante de Deus, vive diante da expectativa dos outros. Esse tipo de vida cansa, não é mesmo? É cansativo o tempo todo você ter que ficar sustentando uma imagem. É cansativo o tempo todo você ter que
ficar tentando provar o seu valor para alguém. É cansativo carregar as necessidades de ser entendido, aceito, reconhecido, respeitado ou legitimado. É cansativo viver com a alma refém da opinião alheia. É por isso que Paulo, logo no início da carta de Gálatas, depois de confrontar o evangelho distorcido, depois de falar assim, Jesus pagou o preço, ele vai um pouco mais fundo e ele toca nas nossas motivações por trás de muitos desvios espirituais. Porque no fundo, muita gente não abandona a verdade apenas por falta de conhecimento. Às vezes abandona a verdade por falta de coragem, quando muitas vezes a verdade, para você sustentar essa verdade, você precisa ter coragem. E Paulo sabia disso. O evangelho exige mais do que crença. O evangelho exige mais do que você apenas crer, ele exige posicionamento. E quando Paulo pergunta, estou buscando agradar homens ou a Deus? Ele não está fazendo uma reflexão filosófica. Ele está expondo um divisor espiritual muito sério. Porque chega uma hora que não é mais possível agradar ao sistema humano e pertencer fiel ao Evangelho de Jesus. Chega uma hora em que a cruz confronta. Chega uma hora em que a verdade de Cristo vai te colocar em desacordo com as expectativas, ambientes, mentalidades, vínculos, narrativas e até mesmo pessoas que você ama. É justamente aí que aparece o momento que muita gente se perde, não porque não ama a Deus, mas porque ainda ama demais a aprovação humana. Sabe quem pagou o preço? Foi Jesus, não foram pessoas. Quem pagou o preço de você ser livre foi Jesus. E Jesus não te condena. Jesus não está te julgando nesse momento, Ele está amando você. Então muitas vezes a opinião dos outros vira a direção da sua vida. Essa é uma das formas mais perigosas de escravidão espiritual, porque ela consegue sobreviver dentro da religião. Paulo trata aqueles irmãos que eram judeus, que queria trazer todo o peso do judaísmo para dentro do cristianismo, para dentro agora do evangelho. Sabe, parece um pouco distante, porque nós estamos falando de irmãos judeus na época de Paulo, mas a verdade é que quase todo mundo, em algum nível, hoje está lutando contra a pressão de viver para corresponder a uma expectativa de alguém. Às vezes é a expectativa da família, às vezes é a expectativa da igreja, às vezes é a expectativa do seu cônjuge, da sua liderança, ou da cultura do meio que você vive. A expectativa invisível de ser alguém. Sem perceber, as pessoas começam a tomar decisões, organizar a vida, construir a identidade, até viver a fé, a partir de uma pergunta muito perigosa: o que vão pensar de mim? Essa pergunta destrói muito o futuro, destrói muitos ministérios, destrói muitas obediências. Esta frase já destruiu muitos ministérios, muitas alianças, quando a necessidade de parecer fala mais alto. Joias e tesouros são perdidos por causa disso. Porque quem vive tentando agradar todo mundo, quase sempre vai desobedecer a Deus. Então você não precisa negar a Jesus publicamente para estar desalinhado com Ele. Basta começar a priorizar a aceitação humana, a aceitação dos homens, acima da fidelidade à voz de Deus. Paulo não nasceu livre dessa pressão, mas ele foi arrancado dessa pressão. Uma das belezas desse trecho é que Paulo não fala como alguém que nunca viveu isso. Pelo contrário, ele sabe exatamente o que ele está dizendo, porque ele mesmo já foi profundamente moldado
por sistemas de validação. Antes de ser apóstolo, Paulo era um homem extremamente valioso para o sistema religioso daquela época. Ele tinha currículo, ele tinha formação, ele tinha tradição, zelo, reputação, autoridade, pertencimento, reconhecimento. Ele era alguém bem posicionado dentro da estrutura, mas tudo isso significava que ele conhecia a verdade. Mas não era sobre só conhecer a verdade. Porque é possível você ser legitimado por homens e ainda estar completamente desalinhado com Deus. É possível você ser admirado pelas pessoas e ainda assim estar cego espiritualmente. É possível você ter status religioso e ainda assim não ter sido transformado por Cristo. Então Paulo, ele tinha influência, tinha voz, tinha nome, tinha reconhecimento, mas ainda precisava de conversão. Então isso desmonta a ilusão que muitos têm, uma ilusão muito comum. A ideia de que ser aceito é a mesma coisa de estar certo. Ser aceito não é prova de alinhamento. Ser aplaudido não é a prova de que você está vivendo a verdade. Ser reconhecido pelas pessoas não é aprovação divina de modo nenhum. Então tem coisas que o céu não assina, mesmo que a terra celebre. Há muita gente que está sendo aprovada por homens, mas estão esvaziadas diante de Deus. Essa é uma verdade que precisa entrar no nosso coração com peso. Porque vivemos uma época em que a validação ficou ainda mais agressiva, mais constante e mais viciante. Hoje a aprovação não vem só de pessoas próximas. Ela vem de audiência, visibilidade, resposta, engajamento, reação, comparação, exposição, performance. Tudo isso vai moldando a alma sem que as pessoas percebam. Aos poucos elas começam a viver para parecer que é relevante. As pessoas fazem isso para parecer que está certa, parecer que está madura, parecer que está forte, parecer que é ungida, parecer que é uma pessoa bem resolvida. Mas a aparência não sustenta ninguém no secreto. Tem gente que aprendeu a parecer bem antes de aprender a estar bem. Tem gente que sabe como responder certo, se portar certo, como suar espiritual, mas ainda não foi curada da necessidade de aprovação. Tem gente que está tentando ser vista, quando na verdade precisa de ser transformada. E é aqui que Gálatas começa a nos cortar por dentro. É aqui que esse livro vai nos destruir por dentro, para reconstruir segundo a vontade de Deus. Porque o Evangelho não serve para construir uma versão aceitável de nós, como pessoas, ou diante das pessoas. O Evangelho serve para nos reconciliar com a verdade de Deus. Se você precisa da aprovação de todo mundo toda hora, você não é livre para obedecer ao Senhor. Você continua preso. Essa talvez seja uma das verdades mais práticas desse dia. A obediência a Deus quase sempre vai exigir que você suporte ser mal compreendido, que você suporte muitas vezes não ser aceito. Tem muita gente que foi liberta, levou o carimbo de Tetelestai, foi liberto pelo sangue de Jesus, mas está preso na opinião dos outros, está preso na necessidade de aprovação, está preso vivendo uma vida para agradar aos outros, vivendo uma vida talvez de fachada, demonstrando algo para impressionar, para passar uma mensagem, para passar que você tem uma identidade, que você é isso ou aquilo, que você já é curado, e na verdade aí dentro está carregando feridas, está carregando prisões, e Deus quer te libertar de verdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, quando você de fato está seguindo a Jesus, quando você de fato quer fazer a obra de Deus, vai ter momentos em que você, ao obedecer a Deus, automaticamente você não será compreendido. Vai ter momentos que, ao obedecer a Deus e tomar decisões corretas, automaticamente você já vai ter pessoas contrárias. Vai ser criticado. Vai sustentar ao sustentar convicções que são bíblicas, que está dentro da vontade de Deus, pode ser visto por outros como exagerado, como frio, como radical demais. Então é impossível você andar com Deus e ao mesmo tempo manter o controle sobre a percepção das pessoas ao seu respeito. E é por isso que Paulo, ele é tão direto: se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Em outras palavras, não dá para você viver em escravidão à opinião alheia e ao mesmo tempo viver livre para servir a Cristo. Uma dessas vozes vai mandar mais do que a outra. Ou a necessidade de ser aceito vai dirigir sua vida, ou a fidelidade a Deus vai se tornar o seu eixo. As duas coisas não coexistem em paz. E tem muita gente que não está tendo paz, não é porque a pessoa não é liberta. Foi liberta. Jesus morreu na cruz por você. Você recebeu o selo da libertação. O sangue de Jesus Cristo te libertou. Mas muitas vezes você vai concordando com erros dos outros, vai concordando com coisas que estão fora, vai fazendo coisas para agradar as pessoas e vai desagradar a Deus, e sua casa vai cair. Sinto muito em te dizer. Porque se você viver para agradar as pessoas, para ser bonzinho para as pessoas, sua casa vai cair. Porque importa você agradar a Deus. Deixa eu ver quem que está aí presente. Escreva aí: sua casa vai cair. Só para mim saber quem que está aí online, recebendo essa palavra. Então muitas vezes a gente até, para aceitar todo mundo, para ser aceito por todo mundo, a gente vai desagradando ao Senhor, a gente vai negociando alguns valores. A gente não faz, muitas vezes não faz, mas também não confronta quem faz errado. Então o chamado de Deus precisa ser mais forte do que o eco das vozes ao redor. Depois disso, então, Paulo começa a contar a sua própria história. Isso é muito importante porque ele não está apenas defendendo o seu ministério. Ele está mostrando que a origem da sua mensagem não foi humana. Ele diz que o evangelho que ele prega não veio de homens, nem foi aprendido com a construção meramente intelectual. Ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. E isso muda tudo. Porque Paulo não está dizendo apenas eu tenho uma opinião forte. Ele está dizendo minha vida foi interceptada, ela foi parada por Jesus. Quando ele caiu do cavalo. O Paulo, ele caiu do cavalo porque ele estava tentando agradar. Ele queria agradar os religiosos da época. Ele queria fazer aquelas coisas todas para ele ficar importante. Mas ele estava indo contra Deus. Porque para agradar a Deus você precisa viver no Espírito. É impossível você agradar a Deus sem viver no Espírito. Precisa estar vivendo no Espírito para agradar ao Senhor. E viver no Espírito é quando você é conduzido pela voz interior do Espírito Santo dentro de você. E todos nós podemos ouvir o Espírito Santo para nos conduzir. Então você não vai fazer mais a coisa que pode ou que não pode. Sabe? Já passou da hora da gente ter essa discussão infantil. Pastor, isso pode ou não pode? Pode fazer isso ou não pode fazer isso? Irmão, se você tem o Espírito Santo e a palavra, a voz interior do Espírito Santo é que vai definir. Eu posso fazer isso ou não?
Hã? Tem gente que está procurando descobrir na Bíblia o que é certo ou errado, para ele viver ali no limite, no limiar. E na verdade o chamado de Deus para mim, para você, não é descobrir o que é certo e o que é errado para viver ali e ver até onde eu posso fazer. Não. Até onde? Eu quero andar ali quase em cima do muro, quase na linha vermelha. Eu posso ir até aqui? Hã? Viver no Espírito, até as coisas que são lícitas, você vai renunciar para viver um propósito. Muita coisa, irmãos, às vezes você está ali, sabe? Isso aqui pode, mas você fala, não cabe para mim, não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu destino, não tem a ver com a obra que Jesus Cristo está fazendo. Amém? Ô, minha irmã, amém, fica à vontade. Então, quando alguém foi realmente alcançado por Jesus, a sua identidade deixa de depender exclusivamente de ambientes humanos, de aprovação humana. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa arrogante, autossuficiente ou incapaz de ouvir correção. Não é isso. Mas significa que o centro da sua identidade muda de lugar. Agora, ela não vive mais tentando descobrir quem é pela leitura das reações alheias. Ela começa a descobrir quem é a partir do chamado de Deus. Quem eu sou a partir do chamado de Deus. Isso traz uma libertação profunda. Porque uma coisa é você viver tentando ser definido por aceitação, por comparação, desempenho, reputação, encaixe. Outra coisa completamente diferente é você viver a partir daquilo que Deus declarou. O problema de muita gente é que não é falta de talento, não falta nada. Às vezes é identidade mal resolvida. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas muitos sofrimentos espirituais e emocionais nascem daqui. A pessoa não está só cansada, ela está tentando sustentar uma identidade que nunca foi curada. Ela não está só sobrecarregada. Quem sabe ela está tentando merecer pertencimento. Já pensou nisso? Quando eu vejo pessoas assim, sabe, tentando agradar todo mundo, eu vejo que elas não estão somente frustradas. Na maioria das vezes, ela está tentando provar o valor. Ela não está só sensível à crítica. Ela ainda está dependendo da opinião dos outros para saber se ela tem valor ou não. Por isso certas pessoas ferem tanto. Por isso certas pessoas mostram tantas rejeições. Silêncios doem, né? Comparações adoecem. Porque quando a identidade não está ancorada em Deus, qualquer reação humana vira um terremoto. Mas quando a alma começa a ser estabelecida em Cristo, alguma coisa muda por dentro. As pessoas ainda sentem. A pessoa pode sentir e sofrer. Você pode sentir, você pode se entristecer. Pode até ser ferido. Mas você já não é governado por isso. Você já não vive mais em função de quem está te validando. Ela começa a viver em resposta àquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é libertador. O Deus que chama também separa, forma e revela. Paulo usa a linguagem muito forte ao falar do seu chamado. Ele diz que Deus o separou desde o ventre da sua mãe e o chamou pela graça. Isso significa que a história de Paulo não começou no momento em que ele percebeu. Começou no coração de Deus. Não é no momento que ele teve o estalo, não, já tinha começado na história, no coração de Deus. E essa verdade é muito poderosa para quem vive perdido atrás de aprovação humana. O seu valor começou não quando alguém te enxergou. O seu valor começou quando Deus te escolheu. O seu valor não começou quando alguém te aplaudiu. O seu valor não começou quando alguém te validou. Seu chamado nasceu em Deus, de ser reconhecido por qualquer pessoa.
Isso muda completamente a forma como você lê a sua trajetória. Porque quando alguém entende isso, deixa de viver como um mendigo de confirmação, um mendigo de afirmação humana. Você não precisa mais implorar por pertencimento em todo ambiente, não precisa mais se deformar para caber em qualquer lugar. Você não precisa mais se violentar emocionalmente para manter a aprovação das pessoas. Não precisa vender essência para comprar aceitação. Quando você sabe que foi chamado por Deus, alguma coisa confirma dentro de você e você descansa. E aí você já não tem mais preocupação de se afastar de ali ou de acolá. Nem todo afastamento é perda. Às vezes é processo de formação. Outra coisa muito importante nesse trecho é que depois da sua conversão, Paulo não corre imediatamente para se inserir em todos os círculos de validação religiosa. Ele se deixa passar por um processo. Então Paulo, quando ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele, fala: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo. E aí ele vai para a casa de Ananias, vai para a casa daquele homem. Ananias aparece e revela e cura, e ele entende. Ele não vai correndo procurar os apóstolos, os discípulos de Jesus. Ele não vai lá para o centro onde estava todo mundo para receber a aprovação dos outros apóstolos. Sabe o que ele faz? Ele se retira. Ele vai para o deserto, ele fica um tempo em silêncio, ele fica escondido. Então há silêncio, há retiro, há formação, há tempo de formação. Ele fica um tempo escondido, e isso é extremamente contracultural, porque nós estamos vivendo uma época onde muita gente quer ser reconhecida antes de ser formada, quer ser vista antes de ser consolidada, quer ser usada antes de ser tratada. Deus não quer usar você antes de tratar você. Jesus não quer usar a sua vida antes de curar as suas feridas. Quer ser confirmada, as pessoas querem ser confirmadas antes de ser aprofundadas. Mas Deus não tem pressa em construir a aparência em ninguém. Ele trabalha na identidade. O projeto de Deus é trabalhar na identidade das pessoas. E talvez uma das razões pelas quais as pessoas estão vivendo uma, fome de aplauso é porque elas querem confirmação imediata. Mas Deus muitas vezes nos para. Deus muitas vezes nos prende, nos leva para o isolamento. Às vezes Deus até tira pessoas. Tem época que Deus tira todo mundo ao nosso redor. É para receber menos aplauso, menos confirmação externa, menos visibilidade, menos entendimento das pessoas, seja exatamente essa. Deus está arrancando você da dependência de aprovação para te formar no secreto. Isso não é abandono, isso é treinamento, isso não é rejeição, isso é proteção, isso não é invisibilidade, isso é Deus usando tudo isso para estruturar fundamento em você. Nem todo silêncio é atraso, nem todo escondimento, quando Deus te esconde, não é perda. Nem toda estação sem reconhecimento é esterilidade. Às vezes é só Deus fazendo como ele fez com Paulo, Não, fica um tempo aí no óleo, fica um tempo aí no silêncio. Às vezes Deus está te ensinando a sobreviver sem aplauso, para que você não morra quando a glória dele vier sobre você. A pergunta do dia não é quem me aprovou, mas é quem me chamou. Quem me chamou? O ponto central desse segundo dia é: se você quer caminhar por Gálatas com maturidade, terceiro dia, Se você quer caminhar com maturidade, essa pergunta tem que ser corrigida dentro de você. Porque muita gente ainda está tentando viver a vida cristã a partir da aprovação e validação das pessoas. Mas Paulo nos obriga a mudar o eixo. A pergunta correta não é quem gostou do que eu fiz, quem reconheceu, quem aplaudiu, quem deu atenção para mim, quem me confirmou, quem me entendeu. A pergunta correta é: quem me chamou? Quem te chamou?
Porque se foi Deus quem chamou, então a estabilidade da sua identidade não pode depender da instabilidade da opinião humana. Isso não quer dizer que você não vai precisar de pastoreio, discipulado, cobertura, comunicação, correção, feedback. Vai sim, isso tudo é bíblico. Mas uma coisa é viver em aliança com o corpo de Cristo, outra coisa é viver emocionalmente sequestrado pela necessidade de aprovação. O Evangelho, ele é a cura para essa necessidade. Talvez hoje o Espírito Santo esteja tocando exatamente nesse lugar. Talvez você ame a Deus, sirva a Deus, deseja andar com Deus, mas ainda está vivendo, ainda está se cansando, cansado por dentro, porque no fundo está tentando provar alguma coisa para alguém. A irmã Kátia escreveu assim: não é sobre quem me aprovou, é sobre quem me chamou. Provar que consegue, sabe? A necessidade de provar que você consegue, provar que mudou, provar que é útil, provar que é forte, provar que é digno, provar que tem valor, provar que merece espaço, provar que agora vai dar certo. Mas o Evangelho não foi dado para te transformar em um projeto de autojustificação. O Evangelho foi dado para te libertar da necessidade de se justificar o tempo inteiro. Em Cristo, você não precisa viver tentando construir um valor, porque já foi declarado na cruz. Já foi pago. O seu valor está quando Cristo derramou seu sangue. Você não precisa mendigar uma identidade que já foi selada pela graça. Você não precisa se consumir tentando sustentar-se diante dos homens aquilo que Deus já resolveu diante dos céus. Voltar ao chamado é voltar ao lugar de paz. Talvez esse seja o convite para o Senhor, do Senhor para você hoje. Volte ao seu lugar de paz, onde a sua identidade não depende da aprovação humana. Volte para o lugar onde a sua obediência ao Senhor vale mais do que sua imagem diante das pessoas. Volte para o lugar onde ser servo de Cristo é mais importante do que ser compreendido por todos. Volte ao lugar onde a voz que mais pesa não é a voz da crítica, nem a voz da aprovação, nem da comparação, nem da expectativa, mas a voz de Deus. Porque uma alma que foi curada da necessidade de aprovação humana ainda sente o impacto das relações, mas não negocia a verdade para manter a aceitação. Esse tipo de liberdade é preciosa. E é esse tipo de gente que Paulo desejava formar em Gálatas. Gente que não vive de aparência espiritual. Gente que não precisa performar para existir. Gente que não constrói identidade em reação aos outros. Gente que sabe que foi chamada pela graça. E quando isso entra no coração, muita ansiedade vai embora. Muita comparação perde poder. Muita carência perde o domínio. Muita confusão de identidade vai embora. Porque no fim, a alma encontra descanso quando para de perguntar ao mundo quem ela é e volta a ouvir a Deus. Ouvir quem a chamou. Você precisa ouvir aquele que te chamou. Amém? Então eu tenho uma pergunta para você. Você tem vivido mais em função da aprovação de Deus ou das pessoas? Em quais áreas da sua vida você percebe que você ainda tenta provar o seu valor, o seu merecimento, o reconhecimento dos outros? Você tem tomado decisões pela voz de Deus ou pelo medo da aprovação alheia? Quais essas vozes que têm pesado mais sobre você do que a voz de Deus? Em que área da sua vida você ainda está tentando provar alguma coisa para alguém? Se você deseja ser totalmente livre, se você deseja ser totalmente liberto,
Então você precisa monitorar suas reações internas diante das críticas, diante do silêncio. Observe se seu humor e o seu senso de valor oscilam conforme a opinião dos outros, ou se permanece firme no que Deus diz ao seu respeito. Renuncie o esforço de tentar provar o seu valor para as pessoas, declarando que você não precisa de um currículo de aprovação humana, mas para ser aceito e amado pelo Pai, o preço já foi pago. Silencie essas vozes externas que ao tempo todo está buscando agradar as pessoas. E permita que a voz de Deus seja mais alta e mais clara do que qualquer outra expectativa ou cobrança que venha de fora. Quem está ancorado na aprovação do céu não se abala com a opinião da terra. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós falamos aqui esta manhã, aprendemos coisas preciosas. Falamos que Paulo nos ensinou através da palavra de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, que nós fomos resgatados do império das trevas, que Jesus pagou a nossa dívida e que não há nenhuma condenação contra nós. E que em contrapartida nós precisamos viver de uma forma de não ser escravos da opinião alheia, porque foi Jesus quem nos chamou. Foi Jesus que nos escolheu. Foi Jesus que transformou a nossa vida e a nossa história. Então nós te pedimos esta manhã, cura, Senhor, toda a necessidade desordenada de aprovação humana e livra-me de viver tentando provar o valor, construir uma imagem ou sustentar uma identidade a partir da opinião das pessoas. Nos perdoa pelas vezes que o medo de agradar os homens falou mais alto do que a coragem de te obedecer. Faz a minha identidade, faz a nossa identidade descansar no seu chamado. Faz a nossa alma se firmar na tua voz. Faz o nosso coração ser livre da comparação, da carência, da validação e da necessidade de aparecer. Que nós não venhamos viver para ser aceito pelos homens, mas para ser fiel a ti, em nome de Jesus. Nós queremos ser totalmente livres, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que essa manhã a gente seja livre da falta de valor, de senso próprio de valor. Que a gente venha entender que o nosso valor está no fato de que Cristo nos salvou e pagou um preço de sangue, o preço mais caro. Por isso nós temos valor diante de Deus. Que nós não sejamos mais conduzidos, que a nossa vida não seja, ó Deus, conduzida pela necessidade de agradar as pessoas. Só tem uma voz na terra que nós precisamos nos preocupar em agradar, que é a Deus, que é agradar ao Senhor. Nos ajude a agradar ao Senhor. Nos ajude a obedecer ao Senhor mais do que qualquer outra voz. Porque certamente se agradarmos o Senhor, nós estaremos indo na direção da nossa identidade, do nosso propósito, do nosso destino. Assim eu oro para que o Senhor repreenda do nosso meio, da nossa vida, toda a necessidade de aprovação humana, toda a necessidade de parecer algo que ainda não foi fundamentado, não foi formado, mas que nós tenhamos a paciência e a coragem de passar pelo processo de ser formado por Ti, meu Pai. Assim eu oro e te peço essas bênçãos. Guarda a nossa família, guarda o nosso povo, guarda a nossa igreja e nos dá sabedoria. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe minha amada irmã, meu amado irmão. Estamos finalizando essa live de uma hora de live. Deus te abençoe. Eu quero convidar você que tem possibilidade de estar hoje. Estaremos na igreja, estaremos na casa do Senhor. E
Um tempo muito abençoado, muito precioso. Agora pela manhã, na mesa, compartilhando o pão e compartilhando mais da palavra de Deus. E teremos o dia longo de discipulado e pela noite estaremos no nosso curso de intercessão. Convidamos a todos. Deus abençoe e espero vocês hoje e amanhã também na live. Deus abençoe e até amanhã.